Se tem uma coisa que não falta no mundo da maromba é treta e polêmica. E nessa semana rolou mais uma treta envolvendo Scarpelli, que tá de volta, mas já voltou daquele jeito, fazendo polêmica. E a polêmica e a treta dessa vez é com o Rodrigo Góes, o fake nerd da nossa internet querida, não é mesmo? E ele reagiu àquele vídeo que o Rodrigo Góes reage ao shape do Sensulik, que ele mostra todas aquelas acnes, aquela cara toda estourada. O Scarpelli contesta ele do início ao fim. Eu vou reagir ao assunto, mas vou dar as minhas opiniões também a respeito. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Se você estiver assistindo pelo celular e aparecer o botão hypar para você, me ajuda também, porque o YouTube reconhece ainda mais o canal, beleza? E não esquece também os cupons de desconto no site dos parceiros. No site da Max Titânio, o cupom MAX10 Personal Fab para 10% de desconto, ou no site da Probiótica, o cupom é EUPRO Personal Fab para 15% de desconto. Ficou confuso? Os cupons são diferentes, sim, mas qualquer coisa, os links estarão nas descrições e nos comentários fixados. Vamos ao que interessa! Bom, pessoal, antes de dar o play aqui, eu quero dar os créditos honrosos para o Notícias Maromba, né? Se você ainda não segue o Notícias Maromba, segue os caras lá, Notícias Maromba mesmo, porque eles sempre trazem ótimos conteúdos sobre musculação, maromba, tretas, polêmicas, né? Para quem gosta de se entreter no meio dessas ideias, eles são um prato cheio para vocês. Mas vamos ver o que rolou entre Scarpelli e Rodrigo Góes. Para um atleta, show. Tá bem. Como eu falei, o centro da treta foi isso aqui. Os efeitos colaterais do Sensulik. E aqui ele está fazendo a expansão de costas dele, a expansão dorsal, mas o detalhe aqui, ó, aparece muita, mas muita acne. E é isso que chama muita atenção, sempre chamou muita atenção no físico do Sensulik. Ele ficou mais conhecido pela forma que ele se prepara. Eu, inclusive, eu já reagi ao vídeo dele, aquela comilança porca, aquele off sujão dele, cheio de sucrilho, cheio de achocolatado, que eu acho que isso aí é outra coisa a se pensar também. Quando ele tá em off, ele faz um off bem sujo mesmo, que deixa o Lee Priest no chinelo, na minha opinião, né? Já reagi, inclusive, aqui. Ficou muito famoso aquele vídeo só mandando litrão de achocolatado, sucrilhos. E, na minha opinião, quando você usa os hormônios e se alimenta mal pra caramba, aumenta demais a chance de você ter mais colaterais. Então, uma das formas de você driblar os efeitos colaterais, ou amenizar, melhor dizendo, os colaterais, é manter a dieta limpa. Não caiam, sinceramente, nesse papo de que quando você está usando hormônio, você pode comer tudo que você vê pela frente, que você só vai ganhar massa. Muito pelo contrário. A chance de você ter colaterais aumenta demais quando você come igual um porco. Marcado de acne ali, né? Mas para um atleta tá com shape legal, não tá em nível de competição nesse vídeo, não me parece tá em nível de competição, ainda tem que preparar muita coisa ainda para subir, parece tá em off, né? Ah, meu irmão, isso aí, se o cara não estiver controlando o exame certinho, isso é colateral, né, irmão? Olha os pontinhos brancos, dá vontade de... Não pro nível profissional. Os caras, para chegar profissional, é uma estrada longa. Por isso que eu falo, cara, nunca critique um profissional. Porque para ele chegar naquele nível ali, é uma estrada que ele tem que aprender a se conhecer. Melhor do que qualquer um. Então, tipo assim, para um cara desse ser profissional e não entender do próprio corpo, só se ele nasceu pra essa porra. É aqueles caras que faz as paradas mal da caralho e desponta. Não tem nem tempo de se conhecer e já virou profissional. Mas a grande maioria dos profissionais tem uma estrada aí bem longa para trilhar e você vai conhecendo do corpo, né? Você olha, você vê que pode ser aí um descontrole hormonal absurdo, né? Não tá com muita gordura, o que é um bom sinal. Mas ele... Agora vocês vão ver os comentários do Rodrigo Góes, né?
está imenso e repleto de acne. O que isso quer dizer? Que ele está usando doses altas de esteroides anabolizantes. Mas como você sabe, Rodrigo? Porque quanto maior a dose, maior a chance de você ter acne. Acne e esteroides. Concordo em partes. Eu concordo aqui tanto com o Scarpelli quanto com o Rodrigo, que realmente quando você usa muita paradinha, muito suco, você aumenta a sua chance de ter. O Scarpelli também não está errado quando ele diz que tem muito cara que é adolescente, que toma absurdo, também tá cheio de acne. E aliás, na adolescência você tem a puberdade, tem aquele descontrole do sebo, das glândulas, e acontece aquelas acnes. Eu mesmo, quando passei pela adolescência, tive muita acne, mas eu fui do tipo que quando eu fiz meu primeiro ciclo, um dos menos colaterais que eu tive, um dos menores colaterais que eu tive foi acne. Eu tive uma ou outra sim, mas não muita, tá? Não foi aquele cara que estourei. E olha que na minha adolescência eu tive acne pra caramba. Eu tinha tudo pra ter a cara crivada de marquinha de acne. Não sei como, acho que só por Deus mesmo. Mas enfim, vamos lá. Esteroides é uma espécie de roleta russa. 50% terão, 50% não terão. Mas por que eu sei que o Sam Sulak está exagerando? Porque ele tem um histórico de acne. E é sempre quando ele está fazendo blast, ou seja, ele está mamando no suco. Mas por que o suco causa acne? Porque ele aumenta a nossa produção de sebo, que hidrata a nossa pele e nos protege. Só que quando você usa o suco, essa produção é tão elevada que entope os poros. Com isso, as espinhas explodem. O que ele tá falando pra mim foi uma grande merda. Fala que o cara tá na cara que tá cheio de espinha. Isso eu concordo com o Rodrigo Góes. Mas tem frango, caralho, tomando 1 ml por semana e cravado de espinha. Eu não acho que o Rodrigo Góes falou tanta besteira assim. Ele falou a fisiologia, né, de todo o processo inflamatório que acontece na pele, todo entupimento dos poros, que acontece essa inflamação e acaba acontecendo a acne. O que ele falou não está errado, tá? Realmente é isso aí mesmo que acontece. Pode haver um certo exagero, claro, que às vezes o exagero é o que faz a chamada de atenção, é o exagero que realmente chama a atenção, claro, sim. Eu acredito sim na parte midiática da coisa, do espetáculo. Mas a fisiologia, eu entendo o que o Rodrigo Góes disse. Eu entendo o que o Góes disse. Mas eu também concordo em vários pontos com o Scarpelli. Mas enfim. Na academia, o que você mais vê? Então quer dizer que o cara tá na academia frangão, tá tomando muito hormônio. É um descontrole hormonal. E quando você eleva a testosterona, o estradiol se eleva. E se o estradiol se eleva demais, você tem a inversão, né? Você tem a aromatização que começa a vir os colaterais. Então, se o cara é profissional, ele deve saber o que ele está fazendo, só que deve ter perdido a mão ali num possível rebote. Não vai comparar um cara profissional, um frango que não sabe o que está fazendo. Então, assim... Isso que o Scarpelli falou é uma grande verdade, tá? Muita gente achou que o Scarpelli era aquele cara marombeiro, chucrão, burrão, mas muito pelo contrário. Ele faz aquilo porque é aquilo que chama atenção. Mas, eu vejo ele um puta cara inteligente. É bem isso aí mesmo que ele falou. O que acontece, os efeitos colaterais, é a desorganização hormonal que existe. É por isso que acontece muito problema de acne na adolescência, porque você causa uma desregulação, e é por isso que a acne é um dos efeitos colaterais mais existentes. Agora, no caso do Sam Sulak, como eu já falei, parece que o cara entrou na puberdade de novo, né? Ele voltou pra puberdade, mesmo com 23 anos. Não tem nada a ver com a quantidade de hormônio para você ter acne. Tem gente que toma 1 ml e se enche de acne, porque é um descompasso hormonal. Se for da genética dele, então, até meio ml que ele toma vai dar problema. Tem gente que tem problema de acne, até eu sou na adolescência, não tomava hormônio e tinha acne pra caralho. Então, o que justifica isso? Eu nem hormônio tomava e tinha espinha. Conheço uma porrada de gente assim que é cravado muito pior do que ele tá aí. Porque, mais uma vez eu digo, né, quando você está na adolescência, os seus níveis de hormônio, os seus níveis de testo elevam absurdamente. E aí você, além da elevação da testo, você tem a elevação de estradiol, que acontece toda essa desregulação hormonal que surgem as acnes, tudo bem? É por isso. Então, o hormônio, quando ele
aumenta sem conhecimento, colateral vem para te fuder. Então, se você sabe o que você está fazendo, você tem que ter um acompanhamento médico para você estar equilibrando seus hormônios para não ter esses colaterais, como acne, por exemplo. Agora, o que ele falou também não está errado. Foi muito pouco informado. Poderia ter acrescentado mais informação ao conjunto. Também não sei se ele... Só mais um adendo aqui. Você vê que, no fundo, o Scarpelli, ele não discorda do Rodrigo Góes. Ele concorda querendo discordar, digamos assim. Ficou esquisito, eu sei que é esquisito falar isso. Ele concorda querendo discordar, mas, ou seja, era visível que o vídeo era para dar treta. Não é mesmo? O que os dois estão falando estão corretos. Entendeu? Os dois, muitas vezes eles estão, em alguns momentos eles chegam a falar a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, o que dá a impressão que um está contra o outro, que um está discordando do outro, mas se você for ver, analisar bem, eles estão falando a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Tem essas informações, mas tanto é que se fosse assim, todo cara que toma muito hormônio estaria cheio de espinha, né? E a gente vê que não é muito bem assim que acontece. Olha o rosto. Só mais uma observação, isso que ele falou é verdade, porque eu já vi cara que toma absurdos, um número absurdo de hormônios e parece que não tem colateral, parece que o cara tem uma genética que sabe absorver tudo aquilo sem causar desregulação, parece, tá? Não estou dizendo que é, mas parece, e o cara tem mínimos colaterais. Às vezes o colateral tá dentro do corpo dele, tá? Não aparece na pele, como acne, por aí vai. Mas às vezes o cara tá com o humor lá na casa do caramba, né? Entre outros casos. Às vezes tem uma ginecomastia, mamilinho já tá meio durinho, testículo já tá igual uma ervilha. Mas entre os colaterais, são colaterais internos. Mas tem cara que realmente toma absurdos e tem mínimos colaterais, dá até raiva, parece que o cara nasceu para tomar hormônio, né? Mas enfim. Do Sam Sulek. Me diga, isso é saudável? Será que eu estou exagerando? Rodrigo, deixa ele. Será? Será que ele não pode ser o próximo Boston Lloyd? O próximo Dallas McCarver? Porque aqueles malucos ali estão naturais, né? Não tem espinha no rosto, tá com a pele boa, mas tá tudo natural, não tem ninguém tomando hormônio. Só o cara que tá com a espinha ali que tá hormonizado. Tá certo, pô. O próximo, Alisson, se eu não estiver enganado, esse é o nome desse brasileiro que morreu no... Todos os últimos aí que partiram não tava sofrendo de acne. É até difícil você ver um atleta assim. Pelo pouco da história que eu conheço desse rapaz, a carreira dele foi meio um boom, né? Então você vê que ele não tem muito tempo de conhecer o próprio corpo. Não sei se ele fez acompanhado de um profissional, mas seja lá o que ele fez, tem que respeitar, porque não é qualquer um que pega o Procard. Não é qualquer um. Concordo com o Góes, com o Scarpelli, não é todo mundo que pega um Procard, realmente. Tem gente que prefere ir para o caminho da hormonização em busca do resultado e tudo mais, acaba sem nada. Acontece, mas aqui o Rodrigo Góes ele levanta uma questão muito interessante, que eu acho válido levantar, que é a questão do futuro do Sam Sulek. Como que vai ser o Sam Sulek com 30 anos? Ele tem 22, 23, não me falha a memória, mas como que ele vai estar daqui a 30 anos? Isso é algo a se ver. Então, o Sam Sulek, ele tem que ver o que ele quer para o futuro dele, até quando que ele vai estar querendo competir. Ele vai pro tudo ou nada, né? Ou ganha ou se lasca, para não falar outra coisa. Ou ele realmente tem algum planejamento pro futuro dele depois que ele parar de competir. Essa é uma questão. Inclusive estava vendo aí uma postagem do Horse, que já comentamos semana passada, que ele preferiu, um dos motivos dele ter saído da Open e voltado para a Classic, tentado de novo na Classic, é que ele falou que quer viver mais, quer ter mais longevidade na vida dele, porque ele pensa no futuro da vida dele, como empreendedor, como empresário, e por aí vai. Então ele preferiu ir para uma categoria onde não precise abusar tanto, ter metas, ter os limites de
de peso do que ficar lá numa categoria onde o cara vai ter que sentar a bota no suco, digamos assim. Porque a verdade é essa, a Open é isso, tá? A Open, ninguém ali tá tomando pouca coisa não, tá? Não existe, não, porque tem cara que é predestinado, toma meio ml de Enan e o cara já tá mó monstrão. Mentira. Eu não pego o tocado, então só observa e cala a boca, que é o melhor que você faz. Mas por enquanto ainda foi a parte boa, né? Ainda foi a treta de boa, mas agora sim, pessoal, fica ligado, porque é agora que a treta vai azedar e vai parecer briga de quinta série. Então fica no vídeo. Eu sei que o vídeo pode ficar meio longo e tudo mais, mas galera, assiste essa parte porque é muito importante também para vocês entenderem a parte mais suja da treta. Isso pode ser evitado. Eu sei que ele é apaixonado por bodybuilding e eu apoio o sonho dele, mas isso aqui é loucura. Depois de um campeonato, você deve parar com o suco, se recuperar, comer mais. Sam aumentou as doses depois do campeonato. Eu tenho certeza absoluta que ele está abusando de esteroides anabolizantes como nunca fez antes. E tudo para estrear bem. Ou seja, o que me parece é que o Sam Sulek ele usa o tempo todo. Eu já vi casos de alguns atletas que não usam durante o off-season. Ficam limpos, não vou dizer naturais, que a partir do momento que você já usou o suco, não tem como voltar atrás e voltar a ser natural, entre aspas, né? Mas voltou a ficar limpo. Mas o Sam Sulek, ele me parece ser um cara que senta o dedo o tempo todo, seja no off-season, seja no pre-contest, ele tá mandando o tempo todo. Só que, como eu já falei no início, eu acho que uma das coisas que mais colaboram para o Sam Sulek ter os colaterais, na minha opinião, é o tipo de preparação que ele costuma fazer no off-season. Porque se ele faz aquilo que ele fez naquele vídeo lá atrás que viralizou, aquela comilança porca, suja, cheio de achocolatado, cheio de carne gorda, cheio de sucrilho, aquele Cinnamon Toast Crunch lá, que é um sucrilho lá nos Estados Unidos, enfim. Se ele faz isso em todo o off-season, de toda a preparação, isso aí também colabora demais, tá? Então muita gente acha que quando você está tomando suco, você pode comer tudo que você vê pela frente, que não vai dar em nada, você só vai ganhar massa, muito pelo contrário, tá? Se você come igual um porcão, a sua chance de ter colateral aumenta demais, aumenta absurdamente. No circuito profissional. Se eu acho que ele pode ser um talento do bodybuilding, não. Você vê que são dois atletas profissionais que não deveriam estar sendo julgado e nem criticado por nenhum frango. Determinar o que um cara desse nível tá fazendo, primeiro você tem que ter uma experiência próxima. Você já foi pró, então cala a boca. Não me cabe julgar nada. Agora, a gente que é do meio, que trabalha com essa porra, consegue olhar e entender mais ou menos, porque o cara para chegar num nível desse, não é aumentando o suco que você vai ficar desse tamanho. É todo um contexto muito grande com o que você faz com o suco. Agora, se ele saiu de uma competição e foi entrar em outra, não faz muito sentido você querer aumentar os venenos para ter um rebote assim. Não é muito bem assim que funciona, entende? O bagulho está muito forçado ali para querer ter algum argumento diante do que está acontecendo. Se eu acho que ele vai ser um competidor top de linha, não. Sam tem 23 anos e já abusa há alguns anos de esteroides anabolizantes. Isso aqui é ler antes. De acordo com as más línguas, dizem que foi por causa de um coração partido. Dizem que o Sam Sulek veio versão Enzo e se entregou ao páreo. Ele sempre foi um atleta. Na high school, ele fazia salto ornamental e era muito talentoso. Olha, mas sério, eu não sabia disso. Escolheu o suco. Sam se apaixonou pela musculação. O palco é apenas o reflexo de quem é apaixonado por musculação. O palco é o reflexo de quem é apaixonado pelo trabalho duro, por levantar pesos. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai se encher de Roacutan, mas qual é o preço? O fígado, o Roacutan, é um medicamento excelente, mas é agressivo. Só que se você mistura Roacutan mais suco, bomba relógio, vai acabar com os órgãos de Sam. Completamente sensacionalista. Completamente sensacionalista. Inclusive, existem diversos problemas muito mais graves do que acne.
no meio de quem abusa do suco, como está sendo dito aí. E não tem como ser visto, a não ser através de exame. E não foi nem levado em consideração. Então, pegou um caso de acne para fazer um sensacionalismo em cima de uma parada que não tem ninguém contra você ser natural. Agora você querer criticar uma pessoa profissional do meio, isso aí tá na cara que é um descontrole hormonal. Inclusive acontece em pessoas que nem esteroide anabolizantes usam. Acho que ficou um pouco sensacionalista, uma forçação de barra demais. Demais. Aqui eu entendi o argumento do Scarpelli e tudo mais. Pode ter havido um exagero do Rodrigo Góes? Sim, claro. Os exageros fazem parte da cultura dos influencers para poder chamar atenção. Isso faz parte. Pode ser um exagero, um certo sensacionalismo, como diz? Pode ser. Mas ele não está mentindo. Porque muitas vezes os bodybuilders acabam usando medicamentos para contornar os possíveis colaterais. Por exemplo, é muito comum ver os bodybuilders usando tamoxifeno para evitar o risco maior de ginecomastia, por exemplo. E o tamoxifeno é um medicamento usado para tratamento de câncer de mama, mas isso aí para contornar um efeito colateral, a temida ginecomastia. O cara pode estar gigante, mas com uma teta desse tamanho, né? Entre outros. Só que muitas vezes o cara acaba usando muitos desses medicamentos e algum preço você vai pagar. Esse é o meu entendimento disso, mas enfim. Mas porque isso são características que tanto quem usa quanto quem não usa pode apresentar um grau de acne desse nível aí. E pode nem ter músculo no corpo, nem treinar e ter. Então você pega uma parada muito vazia para querer criticar muito. Para você ver que se o cara tá mal, você tem que olhar o exame dele por completo. Aí você vai saber se o cara tá bem ou mal. Para querer avaliar pro acne, quantas pessoas que você passa na rua e que estão em perfeito estado, você vai fazer um exame médico e tá prestes a entrar numa cirrose hepática, porque bebe pra caralho. Então... Isso eu concordo com o Scarpelli, porque nem sempre a ausência de espinha significa que o cara tá zero de colaterais. Às vezes os colaterais estão lá dentro do organismo. Ainda mais a galera que gosta de tomar o suco, mas misturar com droguinha de balada, né? Aí já viu. Só que aí eu já vi casos aí que o psicológico fica uma merda, né? Eu já vi casos assim, cara mistura suco e vai pra balada, mistura com os negócios da balada lá, e aí já viu. Eu já tive a desgraça, a péssima oportunidade de trabalhar com um cara assim. Foi um inferno, cara, pelo amor de Deus. Não gosto nem de lembrar, já me dá gatilho de ansiedade aqui. Nossa senhora. E muitas vezes, realmente, como o Scarpelli disse, às vezes o fígado do cara tá zoado, ou porque, não só por questão de bebedeira, porque vai pra balada e bebe, mas alguns sucos, digamos assim, vou usar essa palavra, né, já que dribla o filtro do YouTube, alguns tipos aí de substâncias são danosas ao fígado, principalmente se ele usa muito suco oral, digamos assim. São danosas ao fígado. E às vezes tem que usar algum medicamento para proteger o fígado. Bom, o acne você consegue ver a olho nu, mas pode ser reflexo de uma porrada de coisa. Tem gente que tem uma alimentação ruim no final de semana e acorda cheio de acne. E não tem nada a ver com excesso de hormônio, caralho, como está sendo enfatizado nesse vídeo aí. Achei um pouco exagerado. Então, cada caso é um caso. Eu acho que a gente tem que falar do que a gente entende, sabe? Pegar um profissional para analisar, sendo que você não trilhou um terço, você não sabe do que você está falando, você não tem noção ali. Eu acho que é forçação de barra demais para de repente ganhar like, ganhar curtida, acesso. Eu acho que melhor calar a boca que dá mais resultado. Mas enfim, essa foi a minha opinião sobre a polêmica, a treta entre Scarpelli e Rodrigo Góes. Fiquei feliz demais ver o Scarpelli de volta. Eu espero ver ele fazendo mais conteúdos, se ele vai fazer os conteúdos como ele era antigamente, o que ele vai fazer eu não sei, mas vamos aguardar porque vale a pena assistir os conteúdos. É exagerado, é polêmico e tudo mais, mas ele traz muita verdade, sim, ele é um cara muito inteligente que vale a pena ser levado em consideração. Beleza? Dei minha opinião, claro, sobre isso. Gostaria de ver a sua opinião, o que você acha de tudo isso aí. Coloca nos comentários, com carinho, com respeito, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal agora mesmo, ative o sininho das notificações. Se você estiver assistindo pelo celular, aperta o botão hypar
para me ajudar ainda mais. Beleza? Não esquece os cupons de desconto no site dos parceiros. No site da Max Titânio, usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica o cupom EUPRO Personal Fábio para 15% de desconto. Ficou na dúvida que os cupons são diferentes? Os links estão nas descrições e nos comentários fixados. Valeu, galera, um forte abraço. Não esquece de conferir os vídeos relacionados na tela final para continuar na sua jornada de evolução e aprendizado. Fique com Deus, bons treinos e a gente se vê no próximo vídeo.